está na Espanha treinando jogador, ele está na China treinando jogador, ele está em Portugal, que é um cara de alta performance. E a gente olha, ô Vitor, e acha muito distante. Ah, não, essa questão de alta performance é só para atleta. Só aquele corpo, aquele efeito comparativo que a gente vê, as meninas veem a Virginia, os homens veem o Cariani, por exemplo, ali na internet, mas não é sobre alta performance, é sobre performance, sobre pessoas, sobre vida real, sobre melhorar o seu a cada dia. O caminho é por aí, Vitor? É isso mesmo. O alto rendimento e performance, ele vem de uma linha mais relacionada à mentalidade, né? Que reflete no seu, vamos dizer, na sua estética física, né? Que a gente costuma observar nos atletas de alto rendimento, né? Que nós acompanhamos. Então, o alto rendimento, ele está dentro de cada um de nós, né? Basta a gente querer evoluir, querer vencer, né? Independente se você quer ser um bom vendedor, se você quer ser uma boa dona de casa, se você quer ser uma boa mãe, se você quer ser um bom pai, se você quer ser um bom professor, né? Você pode sim atingir, né, com essas estratégias do alto rendimento, da alta performance, que disciplina foco, né, de degrau em degrau, você consegue sim atingir o seu resultado, não só na sua linha esportiva, mas na sua linha comercial, social e afetiva. Então você está falando de uma jornada e não necessariamente o corpo. O corpo ele pode ser um exemplo disso, mas também uma mudança de mentalidade. O caminho é por aí. Antes do Vitor desenvolver, rapaz, eu vou ter, a gente chama no linguajar de quem trabalha alta performance o shape, né? Ter aquele corpo definido, musculoso, magro, às vezes, enfim. Mas isso não é só treino, isso também traz uma questão de mentalidade. Quem era o Vitor Fernandes antes disso tudo? O Vitor Fernandes foi aquela criança, né, com o sonho de ser um atleta, jogador de futebol, né, assim como todos os outros, né? E é claro que nós sabemos o quão é difícil atingir esse rendimento esportivo. Então, com essas frustrações, com esses, vamos dizer, com os insucessos, você tem a opção de utilizar como uma alavanca para atingir outros objetivos. Então, eu me recalculei, né, me reconfigurei nos meus sonhos e com tudo que aprendi no treinamento voltado para atletas, né, na própria graduação, né, que a gente buscou nas universidades, né, consegui me reconfigurar e ter uma vida que eu queria viver, que era a vida de atleta, mas dentro de uma realidade social que não fosse o desportista que vive do desempenho de entregar números dentro de um campo ou dentro de uma quadra, né? E sim utilizar das estratégias de vida de um atleta, buscando uma linha saudável para que eu pudesse ser um bom pai, né? Para que eu pudesse ser um bom esposo, para que eu pudesse ser um bom professor, né? Que a minha primeira linha acadêmica foi de ser um profissional de educação física dentro da escola. Então, tudo foi de degrau em degrau e a gente foi descobrindo, fomos minerando, né? Cavando cada vez mais e percebendo que esse é o caminho, eu vou conseguir, eu posso mais, né? E sempre atingindo novos desafios, né? Até atingir, por exemplo, atender atleta de seleção brasileira, de poder viajar o mundo, conhecer o mundo, de aprender idiomas. E agora o desafio, né? A gente fica, acho que alto rendimento está muito relacionado com essa questão do desafio. O desafio que eu estou buscando agora é justamente trazer para você, para qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode melhorar o seu desempenho. Pode, dentro do seu objetivo. O que te faz feliz? O que se faz feliz? Vender bem, ser um bom pai, estudar, né? Passar na universidade. Tudo isso é sobre performance. Não é só seu corpo, é mentalidade. Não é isso, é sobre comportamento, né? E o comportamento ele vai refletir vários objetivos que você busca. E quando você atinge aquele objetivo, você percebe que consegue mais. Poxa, é esse o caminho, né? Até estava lendo esses dias sobre a felicidade plena, né? Se você tem uma vida boa, é difícil, você não existe a felicidade plena. Você atinge objetivos, né? E daqui a pouco você vai traçando outros, né? Então, hoje em dia é mais uma questão de encontrar o equilíbrio entre essa inquietude,
de querer sempre muito, muito mais, mas também de Aproveitar o ser que conquistou. grato pelo que você já conquistou e pelo que você tem. Então, Certo. é o equilíbrio, assim, sabe? O alto rendimento não é o excesso, né? Às vezes as pessoas falam, poxa, mas treinar toda Quero hora? mais, quero mais resultado. Treinar toda hora, será que é isso? Não. Na verdade, é o equilíbrio sobre ser inquieto de querer mais, de se fazer por obsessão merecer, é algo né? interessante. Eu mereço aquilo, eu quero conquistar aquilo, mas também ser grato, ter gratidão por aquilo que você já tem, né? O Vitor, para quem está chegando agora, estamos entrevistando o Vitor Fernandes, profissional de alta performance. Quando a gente fala alta performance é porque abrange várias áreas. E aí eu convido você que nos escuta nesse momento, seja através do YouTube, do Instagram da FM Dom Bosco, ou pela própria rádio, a entender que quando ele fala, é óbvio que ele atende um público de alta performance. Mas a grande população, a gente fala sobre performance, sobre o dia a dia, sobre aqueles velhos chavões, melhorar 1%. E aí por que eu trago essa linha de raciocínio, ô Vitor? Porque eu já vi relatos na internet de mulheres que não vão para uma academia tradicional porque tem vergonha do seu corpo. Porque sempre tem alguém melhor, batendo uma foto no espelho, sempre tem. E isso atrapalha muito. E aí, dentro desse contexto, dentro desse ecossistema, tem espaço para o que a gente pode chamar das pessoas mesmo reais, que trabalham, que talvez estejam acima do peso, que não tem horário livre, que, por exemplo, a mulher, já que a gente citou, que é mãe de família, mas que trabalha 2 expedientes, ela consegue ainda ter uma mudança não só de corpo, mas de mentalidade? Com certeza, até porque a gente está vivendo hoje um mundo da comparação, Isso. né? E a comparação, eu costumo dizer que ela rouba a alegria, né? E vem aquele bordão, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Parece ser. Mas é justamente o alto rendimento, né? O nosso trabalho, o nosso desafio é fazer você focar dentro de você. O seu melhor treino está dentro de você, a sua melhor vida está dentro de você. Então, quando você começa a fazer o autoconhecimento, você começa a entender que os seus objetivos, eles são extremamente alcançáveis, desde que você não esteja distraído com as distrações que tem ao seu redor. As influências, as influências, as comparações, que é normal, isso é inevitável. É claro que a gente acontece da gente também se pegar nessa forma, né? Ninguém é perfeito. Mas você pode também usar apenas como inspiração. Né? Isso, você pode sim. Aí entra aquele equilíbrio, né? Isso é bacana, o que eu posso absorver para mim? Esse comportamento desse determinado indivíduo, o que eu posso absorver para mim? O que é legal para mim? Isso eu acho que isso é bacana. O cara que gosta de treinar, o cara que faz uma boa dieta, o cara que estuda muito, né? Um cara que é muito estudioso. A gente encontra pessoas que têm rendimento no estudo. No rendimento não quer dizer que você vai correr 15 quilômetros, 20 quilômetros, que você vai levantar um peso. Né? Rendimento pode ser aquele pai de família que acorda 3:30 da manhã, sai para trabalhar e volta 10 horas da noite. Que tem disciplina de trabalhar e entregar o pão de cada dia para o seu filho. Isso a gente está falando sobre isso é que é performance. Tá entendendo? Eu costumo dizer, gente, que tem atletas que vivem do esporte, que têm uma condição financeira muito boa, mas eles não são do alto rendimento, eles não são da performance, eles vivem do esporte, mas eles ainda não atingiram o seu melhor rendimento. Então, rendimento, alto rendimento, performance é subjetivo. Cada um tem o seu. Então, qual é a sua dor? Qual é a sua dificuldade? O que você está precisando para ultrapassar essa dificuldade e atingir, vamos dizer, uma linha mais saudável por aquilo que você acredita dentro do objetivo que você está buscando? É legal isso que o Vitor fala, a gente sempre fala aqui. Uma vez eu comecei a falar essa linha de raciocínio, Breno, perdão, desculpe, e tu franziu assim a testa. Eu falava que a obsessão, ser obcecado por alguma coisa é legal. Você buscar algum tipo de objetivo, você que nos escuta em casa, independente da realidade que você se encontre hoje, Vitor Fernandes, você ser obcecado por um objetivo é interessante, mas existe uma linha tênue entre uma obsessão em busca de um objetivo e você já ir para o caso da doença. É muito próximo isso. Por que eu estou tocando nesse assunto delicado? Porque o Vitor Fernandes também é da área da psicologia, ele tem
capacidade, sim, de falar sobre isso. Essa galera que meio, via você até falou sobre isso, quer resultado, pega um corpo, mas quer algo mais, essa galera que não, pra gente sintetizar, não aproveita o pódio, entre aspas, por assim dizer. Essa galera tá no limite da obsessão, tá no limite do efeito comparativo, é preciso também em algum momento recalcular a rota? E na psicologia diz que sempre que tem algum excesso, vem de alguma falta, né? Vazio. E esse vazio, qual é o vazio dele? O que aconteceu, né? É claro que é muito complicado você olhar para alguém e ver esses excessos e identificar momentaneamente por que ele está daquela forma, né? Na verdade, o interessante é analisar, né? Entrar numa linha clínica, identificar quais são os vazios, né, daquela pessoa, né? A gente chama de terapia, né? Acho que toda tudo pessoa... Conectado. Então tudo está conectado. Isso, tá. Então, o treino, a mentalidade... Tudo está... O alto rendimento é esse mistão de todos os nossos sentimentos físicos, os nossos sentimentos emocionais com as nossas aptidões físicas e manter o equilíbrio entre quais são a minha limitação física e a minha limitação emocional, né? Então, fazer aquela que se fala na educação física, mente sã, corpo são, né? Então é muito real, para mim foi muito forte quando eu me formei em educação física, principalmente nessa palavra, né, de mente são e corpo são, e de entender por que essa palavra tão pequena era tão forte, tão assertiva para a vida contemporânea, né? Hoje a gente está no limite do corpo e no limite da mente, nas suas extremidades. Tudo bem, o corpo está muito bem, mas será que a mente está legal? Será que existe esse equilíbrio? Isso vai desaguar. Né? E isso vai você vai deixar algo de lado que mais na frente você vai ter dificuldade para superar isso, né? Então hoje nós estamos vivendo uma era que é muito bacana, né? O pessoal está praticando atividade física, mas por causa da forma e dos objetivos que as pessoas estão buscando na atividade física, que muitas vezes não é por saúde, é para validação, né? Validação de quê? Qual é o tipo de reconhecimento que essa pessoa está buscando, né? Será que vai ser um reconhecimento que daqui a 2 segundos ela vai sentir o vazio novamente, né? Que é a era da curtida, a era da foto bacana. Bate a foto, tô satisfeito. Né? E o que está te fazendo, bem ou mal, né? É claro que você vai precisar de um suporte para poder identificar quais são as suas faltas, para que você não entenda que esse excesso ele pode sim te trazer alguma dificuldade posterior, né? Tanto que hoje a gente encontra muitas pessoas que têm dificuldade de se manter no peso, tem muitas pessoas que têm dificuldade em ter foco e atenção para estudar, né? E isso está refletindo demais nas nossas futuras gerações, né? As nossas futuras gerações, elas vão vir diferente, elas vão ter uma capacidade mais sensível, eles são bem mais sensíveis, eles não têm tanta resistência como nós tivemos na nossa época, né? Até para assistir um filme você tinha que esperar lá aquele dia, aquele horário para assistir o filme. Hoje a criança, ela dá pausa, vai no banheiro, volta e assiste. Então a paciência não tá... É um dos principais quesitos para você ter disciplina e foco. E isso tá dificultando muito até na qualificação dos profissionais em níveis de sociedade, né? Hoje é muito difícil encontrar profissionais, né? Hoje em dia. Atentos, principalmente. Isso. Em outras palavras, no mercado da comunicação, isso que o Vitor está falando, a gente classifica como a economia da atenção. A gente vive um período de guerra de atenção, onde as grandes marcas, os grandes players brigam por atenção da pessoa. A gente chama de moeda da atenção, mas num período de tanto bombardeio de informação, dentro dessa luta pela atenção, como é que eu vou gerar percepção? E aí, continuando nessa linha de raciocínio, percepção, o cara que está nos ouvindo lá no rádio, Dona Maria, seu João está nos ouvindo, ou o empreendedor que sabe que foco e disciplina não é só ir para academia, é também ter uma agenda
tá bom? Uma agenda porque faz parte da disciplina. Ele pode estar dizendo, rapaz, o Vitor ali, ele é treinador de jogador de futebol, para ele performar melhor, ele está muito distante. Não é bem assim, porque, por exemplo, nas tuas redes sociais, eu vi que tem advogado com dor no quadril, e aí vocês têm uma atenção mais exclusiva, tem a pessoa com dor no joelho, que vocês fazem um atendimento mais personalizado. Vejo crianças já adentrando no esporte. Aí surge uma dúvida. Eu ia fazer outra pergunta, mas me lembrei das crianças. Vitor, até que ponto treinar essas crianças, existe um limite de você treinar para construir máquinas e essas crianças perderem um pouco da infância? Tem esse cuidado, Vitor? O nosso trabalho é justamente sobre isso, né? As nossas crianças que adentram na nossa linha de treinamento, é super necessário nós entendermos quais são os objetivos dela, que muitas vezes está entrelaçado com o objetivo dos pais. Então, o menino quer brincar de jogar bola, o menino quer se divertir jogando bola, mas ao mesmo tempo o pai quer uma expectativa de acreditar que ele vai se transformar num atleta profissional e vai salvar a renda financeira. Da geração inteira. Isso, né? Da geração inteira e como se fosse investimento em um terreno ou um gado, né? E isso está acontecendo com muita frequência, né? Existe o limite, a criança ela tem certos níveis de maturidade. Uma criança com 9 anos, ela pode ter sim um pensamento com uma criança de 11, 12, né? Uma certa maturidade devido às experiências que ela já vivenciou. Mas nós sabemos que fisiologicamente, durante a formação mental, durante a formação física, nós não podemos exceder para não gerar traumas irreversíveis que vão refletir no futuro e até mesmo na próxima geração dessa criança, nos filhos deles, nos netos deles. São reflexos que gera isso. criação, né? E esse reflexo vai gerar sim um futuro para a sociedade bem agressiva, né? Se nós temos, por exemplo, hoje as crianças estão com excesso de tela. É claro que isso vai refletir nas próximas gerações. Relação interpessoal, principalmente. Principalmente a dificuldade de se relacionar, de a gente conversar e trocar assuntos dessa forma. Sem ser via digital, né? sem ser via tela. Isso mesmo. É engraçado. O Vitor trabalha com essas pessoas reais, Brenda e amigos ouvintes, mas também trabalha com essa galera de alta performance. Né? Inclusive a nível mundial. Roda o país todo para atender atletas de alta performance. Mas, Vitor, pegando o gancho no que tu falou, desse cuidado entre brincar, mas também maturar sem ter aquela pressão do pai. Você viu pelo caminho, por que eu vou te fazer essa pergunta? Porque como o nosso programa é sobre negócios, nem todo negócio de sucesso a pessoa acertou sempre. Sempre apertou o botão verde, às vezes ele aperta o vermelho. É só sobre continuar o diferencial. Você viu alguns desses atletas que passaram na tua mão, que não tiveram uma carreira de sucesso, não por talento, mas justamente a mentalidade não está de acordo com, por exemplo, o corpo? Sim, com certeza. Inclusive, nós já tivemos situações de não atingir o sucesso do objetivo daquele cliente em si que nos procurou. E isso serviu, né, de reconfigurar, de entender, de poder trabalhar de uma maneira diferente, de até mesmo não entender só o treinamento, mas entender quais são as pessoas que estão inseridas nessa situação, né? Porque muitas vezes o pai chega ali para treinar, trazer o filho para treinar com a gente, mas na verdade quem precisa do atendimento é o pai e a mãe. Ele precisa do psicológico, e a criança às vezes é só... Isso, a gente, muitas vezes nós percebemos a criança... Você não tem nenhum problema. E o pai chega com criança cheio de problemas, mas na verdade é totalmente os problemas dele transcendendo pela criança. Então, em termos de negócio, nós buscamos atender esse público que é um nicho que não tem tantas opções dentro dessa linha, né? O pai coloca na natação para ele aprender a nadar. O pai coloca no futebol para aprender a jogar futebol. Musculação para ganhar, sei lá, fortalecer ou emagrecer. Dificilmente chega um pai para falar com o Vitor e fala assim: Vitor, eu trouxe meu filho aqui para ele melhorar a socialização dele.
Porque o esporte é um canal, é o que Isso. pavimenta muito isso. Então, assim, a falta de conhecimento para os gestores de família, pai e mãe, eles acreditam que o esporte é apenas colocar ele para aprender uma modalidade, mas muitas vezes ele está precisando aprender a se relacionar, aprender a negociar, sabe? Negociar tempo. Eu vou colocar meu tempo aqui para quê? Né? E isso vai o preparando para a vida e vai o preparando para o mundo dos negócios, né? Que a gente sabe que vai chegar um determinado momento que ele vai ser, o cidadão precisa ser produtivo, ele precisa entregar uma produção para a sociedade. Ele precisa ter performance. Precisa performar de maneira social, né? Ele precisa capitalizar, ele precisa usufruir do que a sociedade entrega para ele, né? E muitas vezes a criança vai para o futebol, ela aprende a jogar futebol, mas ela não é o principal ponto, melhorar a socialização dela entre as outras crianças, né? E lá na nossa empresa a gente tem essa sensibilidade de perceber, seu filho precisa melhorar um pouco mais a fala, vamos tentar tirar ele um pouquinho da tela para ele até melhorar a dicção, porque ele tem dificuldade de se comunicar. Quer dizer que às vezes você faz um trabalho mais de psicologia do que a própria fisiologia propriamente dita. Isso mesmo, porque o treino em si, ele é, vamos se dizer, a isca, né? É o atrativo. A criança gosta de treinar. E lá ela libera endorfina. Isso fisiologicamente facilita muito a acessibilidade à criança, à pessoa, né? Quando ela está treinando, ela libera adrenalina, noradrenalina, serotonina. Então são facilitadores, né, emocionais que nós, como profissionais de educação física, psicólogos, nós conseguimos gatilhos para fazer essa criança evoluir, ou esse adolescente evoluir, ou até mesmo um adulto que está num processo de emagrecimento virar a chave. E ele, poxa, eu precisava, na verdade, era dessa palavra que o Vitor está me falando, mas não do melhor treino, entre aspas. Eu estava precisando era reconectar minhas ideias, reconfigurar o meu drive, e agora não vou mais precisar de mais nada, né? Eu vou sozinho mesmo, eu consigo, já entrei no meu caminho, e ninguém vai mais me distrair, né? Não vou ficar mais distraído. Encontrei meu equilíbrio. Pronto, tu falou esse negócio aí e também falou no meio do programa sobre a grama do vizinho ser mais verde. Eu particularmente não gosto muito de frase de efeito, mas vi ontem, coincidentemente. A minha grama agora é muito verde, porque eu não olho mais a do vizinho. Que linka no início do nosso bate-papo. Às vezes um homem ou uma mulher não vai, porque sempre tem alguém, e sempre na vida vai ter alguém com um corpo melhor, com uma oportunidade melhor, com uma beleza física, pelo menos socialmente aceita, melhor. Sempre a gente vai encontrar pessoas melhores, né? E esse efeito comparativo às vezes pode atrapalhar. Mas você falou aí da criança, nós falamos aqui, por exemplo, no caso de um advogado, pessoas que têm uma agenda lotada. Então você pega vários nichos. Onde é que essa galera encontra em Fortaleza? Luciano Cavalcante? A gente tem duas unidades, né? Que é a Luciano Cavalcante, que nós estamos tendo uma reforma para transformar num complexo justamente para essa linha multidisciplinar? Multidisciplinar, esse é o nome. Onde você vai ter gastronomia, onde você vai ter o comercial muito ativo, onde você vai ter palestras, onde você vai ter acesso à educação. A criança vai poder fazer um reforço escolar e de lá ela vai fazer um treino de futebol ou de algum esporte que ela curta. Ficar em movimento. Que é justamente a conexão da família, para a gente facilitar a logística dos pais, porque é muito difícil para os pais hoje em dia ter que trabalhar, entregar resultados e ainda ter que ajudar na formação dos seus próprios filhos, né? É muito difícil. Hoje praticamente o mundo não dorme, né? A gente trabalha de 24 horas por dia, né? Ele tem que ser muito bom, ele tem que ser muito acima da média. Isso, você tem que estar muito preparado para essa situação. Eu tenho alunos na China que 2 horas da manhã aqui é 1 hora da tarde lá, ele está em outra vibração. Então às vezes ele precisa de mim. 1 hora da manhã eu vou estar acordado? E o que eu preciso? Eu preciso ter um plano B para quando ele precisar de mim. Qual é a estratégia que eu tenho já de conexão enquanto eu estiver dormindo, para ele poder receber o que ele está precisando? Tem alunos na Coreia onde a gente tem que dar essa atenção para ele. Muitas vezes ele está numa crise de ansiedade, 3 horas da manhã lá,
também passa por problema essa galera de alta performance. Né? E eu tô 3 horas da tarde aqui, né? Então, quais são as minhas estratégias para esse tipo de situação, né? Porque treinar, gente, para atleta de alto rendimento não é difícil. Se você colocar ele para treinar amanhã, tarde de noite, ele treina. Difícil é ele sentar aqui como nós estamos sentados e conversar 5 minutos sobre problemas emocionais. Eles não conseguem, eles já tiram os olhos, já olham para o lado, já olham para o chão, já olham para cima, já desviam o olhar, já se sentem desconfortáveis. Mesmo essa galera que atingiu relativo sucesso? Victor? Sim, com certeza, porque... Eu pensei que a mentalidade dessa galera era o que diferenciava da população em geral. A maioria não é. A maioria sim tem uma série de dificuldades e dúvidas na cabeça. Será que eu estou no caminho certo? Principalmente aqueles que estão em alto rendimento e hoje estão, vamos dizer, em destaque, né? Eles se perguntam se estão no caminho certo, se vale a pena, né? Essa cobrança, essa autocobrança, e tudo isso também está refletindo nas pessoas que consomem essas pessoas, né? Conteúdo dessa galera. Isso, tem gente que eu encontro crianças com 12, 13 anos que fala pro pai assim: pai, eu vou te dar eu vou te devolver todo esse gasto que você tá tendo comigo. Como se fosse uma máquina, né? Como se, porque eu comprei uma chuteira ou um tênis bacana pro filho dele e ele tivesse que devolver isso atingindo, vamos se dizer, um retorno financeiro, né? Cara, não é assim, tá entendendo? Sabe que tem 100 anos essa frase que o Vitor falou, né, Breno? Pouco mais de 100 anos, quando Charles Chaplin falou que mais do que máquinas precisamos construir humanidade. Parece que o mundo entrou numa rotatividade de alta performance, que eu preciso ser perfeito, excelente, ter sucesso, ter o corpo maravilhoso, atingir o primeiro milhão, criar uma empresa. Parece que tem um checklist já pronto e você tem que seguir ele, né? Tem que seguir e entra exatamente naquilo que tu falou no meio do programa. Em alguns momentos você passa tão rápido, tão acelerado, que você não consegue curtir o momento. No final das contas, a gente está falando de pessoas, né? Não só pessoas de alta performance. O cara que está um pouco acima do peso, que trabalha o dia todo, mas quer melhorar. E aí, a gente já está chegando no finalzinho do nosso programa, para pegar gancho nessa reflexão aqui final. Essa galera que vê matéria, a canetinha, ou algo que um nutrólogo, algum profissional independente de classificação que passou, esse daqui eu vou ter um atalho. E se em algum ponto ele pode ajudar ou ele mais atrapalha a mentalidade da pessoa em relação à constância, Vitor? Em termos de parte técnica, falando como profissional da área da saúde, esses instrumentos de facilidade, eles ajudam sim, desde que tenham desde que eles tenham um acompanhamento profissional emocional, para que você não crie uma dependência. Porque aí você começa a criar uma situação, como acontece muitas vezes comigo, tipo, só dá certo se eu estiver perto do Vitor, ou só dá certo se eu estiver com a canetinha. E muitas vezes, né, e não só com a canetinha, gente, acontece com muitas coisas, acontece com personal, com né? personal, só dá certo. Mas quando você começa a entender que isso é um dos processos, eu vou passar por isso, e depois eu vou me livrar disso, é quando você cria a sua independência, sabe? O disciplinado... Independência quando eu crio o hábito, Vitor? Sim. Você vai entender que o verdadeiro liberto é aquele que é disciplinado, porque ele pode dizer não. E eu só consigo disciplina repetindo. Ele pode dizer não. A verdadeira liberdade é do disciplinado. Vai voltar para academia agora? Depois da consultoria, porque não foi uma entrevista, foi uma consultoria, né? Estou motivado agora. Não vai mais se comparar, mas eu não vou né? para a academia, não. Agora eu vou para a natação. Excelente. Nadador é bom lá na VF Performance, viu? Tem um treinamento só para nadador. Qual o arroba? Quem quiser acompanhar. Gente, quem quiser acompanhar a VF aí, @VF Performance, tá? Lá você vai encontrar a solução. Ou VF de Victor Fernandes Performance. Você vai encontrar ali não vou dizer que é a solução, né, gente? Já é demais. O primeiro passo para você encontrar a sua independência, a sua liberdade. Construir o seu hábito. Isso, que a verdadeira liberdade é do disciplinado. Que eu posso dizer não, né? Posso dizer não. Aí você que está ouvindo agora diz, rapaz, o cara foi tão legal. Aí você se entrar em contato lá, @VF Performance, você diz, olha, eu estava lá na Rádio Dom Bosco, eu quero uma condição especial.
Vamos testar, né? Uhum. Breno? Quem chegar Olha, lá, não, né? para Não, quando né? vai pra Natação. academia, Quem chegar lá através da FM Dom Bosco vai ter um ganhar, negócio diferenciado. vai ganhar uma semana inteira lá com a gente Olha aí, na Breno, VF Performance. a gente tava escutando Lá pela tem, Fernanda mas lá tem lá, como é que chama? É natação não, Tem né? beach tênis, Tem? tem na areia fofa. Lá nós temos um acompanhamento de condicionamento físico geral e não é só treino, é treinamento, é mentalidade, né? É completo. É complexo. Às vezes você vai chegar lá, vai sentar e nós vamos conversar. Você não tá precisando agachar, saltar, pular, jogar bola. Tá precisando Às vezes você entender o que... Vamos Na ali. verdade, a galera nem sabe o que precisa muitas Às vezes, né? vezes vamos conversar ali. Vamos, sei lá, tomar um café. Passa a aula toda tomando café. Aí você vai conseguir 1 ano treinando com a gente sem precisar estar Uma tortura. porque às vezes naquela é uma tortura, né? Isso mesmo. O nosso tempo chegou ao fim, e aí eu falei do beach tênis da areia fofa. Eu acho legal, viu, Breno? Porque já é um comportamento diferente. Eu já acho que é da nova geração. Essa nova geração, ela deixou a festa do sábado à noite para correr no domingo de manhã. Eu já acho isso legal. Isso. E no beach tênis você pede desculpa, né? Tem aquele negócio que é diferente, por exemplo, do universo do futebol. É isso mesmo. Eu achei tão legal quando eu fui. Não deixaram eu brincar muito não, viu, Vitor? Pela minha qualidade técnica. Mas eu vou treinar. Quem sabe eu vou lá pra VF. Vai lá na VF para poder desenvolver isso aí, né? Vitão, obrigado, cara, pela tua gentileza de estar aqui voluntariamente. Dispôs aí de uma agenda bem corrida. E o espaço fica aberto da FM Dom Bosco, não só aqui para o podcast, mas para alguma ação que você queira fazer. A casa está aberta, um equipamento do terceiro setor. Então a gente está conversando aqui, mas já estava enxergando várias possibilidades. A gente tem um público que também precisa rezar, precisa ser catequizado, é uma rádio religiosa, precisa trabalhar, mas precisa também estar em movimento. É justamente Quem sabe, sobre isso, Thiagão. Cria parcerias aí futuras. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, gente. Muito obrigado pelo convite. O mais importante de vir aqui é para que a gente possa entender que não é só sobre treinar, é sobre organizar a mente e o corpo para que você possa se transformar e ter uma vida saudável e entregar para os seus filhos, né, para sua mãe, para seu pai, para as pessoas que você convive, a sua melhor versão. A performance é justamente sobre isso, não é sobre você, é sobre entregar a melhor versão para quem convive contigo. Para o próximo. Quem dizia isso era Jonas Zabib, mas aí a gente vai terminar a hora e eu não concluo o programa. Obrigado, Vitor, @VF Performance. Esse é o Inova Ceará. A partir dessa semana, dia de terça. Terça, né, Breno? Toda Acabou, terça-feira, um abraço. 4 da tarde, viu? Um abraço.